Olá, olá pessoal, tudo bom? Victor Rosetti falando aqui. Bem, vamos seguir com nossos aprendizados de orientação a objetos, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer agora, né, que a gente já tem uma classe chamada Dogão, né? Bem, ela está aqui, veja que ela ocupa um bocado de linhas, e aqui o código principal ocupa meras, né, aqui 71, 6 linhas, né? Então é pouquíssima coisa, 7 linhas com isso aqui, tá? E aqui está sujando muito o código, né? Então, um dos benefícios da orientação a objetos é essa organização do código, facilitar o processo. Então, o que que eu vou fazer? Agora eu vou transferir essa classe para um outro arquivo. Lembrando, esse arquivo tem que estar na mesma pasta, né, o mesmo root da classe principal para ela poder identificar, ou vocês têm que usar o namespace, que é tipo uma área de trabalho, um espaço separado, que a gente pode explicar isso em um próximo vídeo. Então, nesse primeiro momento, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a classe dogão, tá? E vou retirar ela daqui. Vou clicar aqui, ó, novo arquivo, colocar aqui dogão.cs, lembrando que tem que ser igual o nome da classe, com D minúsculo também, e colocar ela aqui. Pronto, ó. Ó como é que limpou o código. E aí falta só um detalhe. Vejam que ela aqui, dentro da classe, demanda desse console writeline. Esse console writeline é uma biblioteca, é um comando da biblioteca using system, que aqui também tem. Então, para eu usar isso lá dentro, para eu chamar isso lá dentro, ela também tem que ter uma cópia aqui dentro. Caso contrário, não funcionará, tá? Então, pronto, está feito. Só para vocês verem que roda, eu vou mandar rodar. E olha lá, tá aqui, ó. Tá vendo? Ó? A classe não está mais aqui, porém ele cria o dogão, ele escreve qual que é o pão inicial, que é brioche, ele escreve qual que é o pão, né? Ele faz um set aqui, chama essa função set, coloca o pão de sal, chama essa daqui e mostra o pão de sal, tá? E isso tudo vindo de outro arquivo, vindo de outro lugar, tá vendo? Ele está aqui puro sendo ele, tá? Então, dado esse processo que a gente faz, organizar, sabendo que esse arquivo aqui vai tratar somente dessa classe. Então, se eu quiser dar manutenção, se eu quiser alterar, se eu quiser melhorar, o que eu quiser fazer, eu já sei qual é o arquivo que eu vou procurar para poder operar. Eu não preciso ficar caçando aqui no arquivo único, e isso é uma das grandes diferenças entre a arquitetura monolítica e a orientada a objetos, que eu não preciso ficar em um arquivo único caçando tudo, tá? Então, aqui facilita nossa vida, tá? E para seguir com os nossos estudos, tá? Eu vou criar uma classe para a gente poder trabalhar com herança. Então, eu venho aqui de novo, crio um arquivinho, tá? Vou criar aqui, ó, dogão prensado. Veja que eu estou colocando dessa vez com D maiúsculo, só para vocês verem que a classe tem que ser igualzinha a esse nome, né? O arquivo tem que ser igualzinho a esse nome, tá? Aqui o dogão está com D minúsculo porque a classe está com D minúsculo. Ah, eu quero alterar isso? Tenho que alterar em tudo. Até mesmo aqui no construtor também, ó, tá vendo? O construtor segue o mesmo nome da classe, literalmente, tá? E aqui ele já vai ser assim, ó, dogão prensado. Então, ó, class dogão prensado, tá? Pronto, tá vendo? D maiúsculo, tudo direitinho. E aí, pô, mas o que é isso, né? Por que eu estou fazendo isso? Bem, a gente está fazendo uma especialização do dogão. Alguns de vocês podem conhecer, outros não, né? Mas nós temos o nosso básico cachorro quente, tá? Nosso básico cachorro quente, que é esse aqui é o dogão, né? Então, o que vem vários molhos diferentes, complementos diferentes, né? Cada, cada estado tem o seu, né? E por aí vai. Porém, nós temos uma especialização dele, que é o prensado. O prensado é aquele que, além de ser um dogão, ele é prensado na chapa, fazer tipo um misto quente de cachorro quente,
né? E fica gostosão, né? Então eles adicionam às vezes um pouco mais de catupiry, né? Um pouco mais de queijo, fica meio que uma pizza, né? Então é isso que a gente vai fazer. E aí vocês veem que eles têm coisas bem similares, tá? Eles têm a salsicha, eles têm o pão, eles têm complementos, eles têm molho, né? Ambos têm esses processos. Então, se um tem e o outro tem, por mais que tenha algumas diferenças aí, eu posso herdar tudo que eu já escrevi aqui. Ó, pão, salsicha, quantidade de salsicha, molho, complemento. Posso herdar isso tudo? Para que que eu vou reescrever isso tudo aqui? Olha só quantas linhas são que eu vou ter que reescrever, né? Para que isso? Não precisa mais. Só a gente fazer assim, ó, dogão. Pronto. A gente está acabando de fazer a herança. Olha como é que é difícil, tá? Então a gente herdou tudo que o dogão tem aqui. Tudo, 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 tudo. Todos os métodos, tudo que eu reescrevi antes já está ali adaptado para esse processo, tá? E aí, para demonstrar isso, né, eu vou criar apenas um atributo, tá? Assim como eu criei lá, e aí é importante que aí tem que haver uma diferença substancial nisso, tá? Que vou colocar aqui int é, tostado, tá? Tostado. O que que é isso? Esse int tostado, eu estou criando o atributo dele para saber quão tostado você quer, né? Afinal, você vai prensar ele, então o intuito é saber se você quer ele clarinho, se você quer ele mais escuro, né? Ele mais torradinho, né? Como que você quer esse prensado aqui? Então, eu coloquei um int para colocar valores, tipo de 0 a 5, né? Falando que o 0 não vai ser tostado e o 5 é super tostado, né? Então, eu vou colocar isso aqui, vou fazer o get o set dele, né? Então, vem aqui, public int get tostado return tostado. E o set public void set tostado int novo tostado tostado recebe novo tostado, tá? E aqui, como na parte anterior aqui, que a gente tem um if, ó, tá? Eu posso também definir alguma coisa. Eu posso chegar e falar assim, olha, se ultrapassar o valor 5, eu não defino ele, entendeu? Eu não posso fazer mais do que, por exemplo, o valor 5 de tostado. Então, eu posso fazer isso aqui também, posso trabalhar. E aí eu venho fazer aqui, né, o public, o construtor, né, dogão prensado, dogão prensado. Vou fazer só o vazio, tá? E fazer aqui tostado igual a 3, tá? Tostado igual a 3, ok? Bem, com isso agora eu posso demonstrar o potencial que a gente tem do nosso, da nossa orientação a objetos. E que potencial é esse? Vamos lá. Vamos para a classe principal. E aqui agora eu vou criar um dogão prensado. Olha, dogão prensado.
tá? Dog P1, tá? Novamente, isso é uma variável que eu posso alterar o nome que eu quiser, igual a new dogão prensado, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, embaixo, tá? E vou fazer assim, ó, console.writeLine dogão prensado, tá? Só para mostrar que eu estou indo para um novo local, dog p1 ponto get pão, tá? Só para lembrar, ó, tem o dog.getPão, que é do dogão, tá? Isso é um objeto do cachorro-quente criado. Aqui é outro objeto do cachorro-quente criado, tá? Esse daqui é um objeto de dogão prensado, tá? Então eu estou criando um novo dogão prensado, como se fosse um novo sanduíche, um novo hot dog, só que agora prensado, não mais o puro, tá? E agora eu vou mostrar o pão dele. Vejam que aqui não tem nenhum get pão, não existe, né? O dogão prensado aqui não há get pão, só tem o get tostado e set tostado, ok? E aí eu venho aqui e vou rodar isso aqui. Olha só, olha, que interessante. Como é que ele sabia que é o pão brioche? Como é que ele conseguiu pegar essa função? Exatamente por causa da herança. A herança permitiu que eu tenha acesso a todas as funções que tenham o pai, a classe pai, tá? Que estão aqui. E ele vai ter todas essas qualidades também, ou seja, ele vai ter pão, ele vai ter salsicha, ele vai ter quantidade de salsicha, molho, complemento, tá? E ele vai trazer isso tudo para cá, só que ele adiciona, nesse caso, mais um atributo, o tostado, tá? Então, ele vai trazer e vai adicionar o tostado que o dogão não tem. Por exemplo, se eu tentar fazer isso daqui, ó, né? Se eu tentar fazer aqui, ó, vamos lá. Dog 1, tá vendo? Esse daqui, ó. Esse daqui, ó, dog 1. Se eu tentar dog 1 ponto get tostado, ele vai reclamar. Olha lá, ó. Dogão não tem get tostado. Se eu colocar dog P1, tá? Se eu colocar dog P1 e rodar, olha lá. Então, a classe filha herda, traz, pega tudo, tá? Tudo que a classe pai tem. Mas a classe pai não pega o que a filha tem. É uma via de mão única, tá? Você consegue repassar tudo para frente e não consegue voltar isso, tá? Isso faz parte da orientação a objetos, isso faz parte dessa organização. E aí, veja como é que é interessante. Se eu precisar alterar o dogão, eu altero tudo aqui. Se eu quiser alterar o dogão prensado e colocar mais coisas, eu altero aqui, tá? E aí fica um arquivo e uma classe específica só para essa especialização. Ah, há uma importação? Sim, há. E tudo que eu adicionar aqui, o filho vai receber de imediato, tá? Ele recebe automaticamente. E aí, vamos seguir aqui com um ponto importante. Quando você chama o construtor, que é o que constrói o objeto, tá? Quando você chama que foi esse construtor, o que acontece, tá?
que acontece? Ele vem aqui no dogão e abre, tá? Esse processo aqui, ó. Ele puxa o dogão básico. Você não consegue alterar esses dados aqui, a menos que você faça duas coisas, que eu vou falar agora. Ou seja, ele vai vir obrigatoriamente com o pão brioche, salsicha Viena, quantidade de salsicha uma, mostarda e batata palha, tá? Ele obrigatoriamente vem com isso, ele pega o construtor vazio e abre aqui, já faz e chama isso aqui e adiciona o tostado depois, tá? Ele adiciona esse item a mais. Mas como é que eu faço para alterar isso? Tá? E é o que a gente vai ver. A gente tem duas formas. Então, nós vamos agora mexer com esse ponto através da parte um, modificadores. Bem, o que acontece? Aqui, quando a gente não coloca nada, tá? Aqui na frente, tá vendo que aqui tem alguns lugares que eu coloco public e outros não? Tá? O que é isso? Isso aqui é um modificador. É um modificador de acesso para essa variável, para essa função. O intuito, sim, é que essas funções aqui, get, set, sejam públicas, e elas é que controlem o processo de alteração, né, ou é, é, busca, né, das informações dentro de um objeto, dentro da classe, tá, que esteja nessa classe. E aí, para fazer isso, nós temos o primeiro processo, né, que pode ser utilizado os modificadores. Quando não coloca nada aqui, significa que ele é private. Private é o quê? É privado, tá? Basicamente, é uma opção em que você torna essa string, torna essa variável pão privada somente da classe, ou seja, somente quem está dentro da classe que pode acessar essa variável. Isso pode servir de vários quesitos, vários pontos importantes. Lembrando que nem sempre quando você cria uma classe, é você que vai utilizar. Às vezes você cria uma classe para que outras pessoas possam utilizar. E desse ponto você vai fazer o quê? Deixar privado sim para que eles não tenham acesso imediato. Vamos dar um exemplo. Um acesso a uma conta bancária, um sistema bancário, né? Se você é o desenvolvedor principal da segurança, né? E você vai criar uma classe para que os outros desenvolvedores que vão fazer o site, aplicativos, possam acessar os dados. Porém, se você fizer isso de uma forma muito liberada, muito aberta, esses desenvolvedores podem ter acesso a dados que não deveriam, né? E aí isso é ruim para você como segurança, né? Então, o que que você faz? Você cria uma classe e fala, olha, tá aqui, ó, desenvolvedores, vocês podem utilizar essa classe aqui para fazer o acesso bancário. E aqui estão as funções que vocês podem utilizar. Claro que as funções serão públicas, porém, essas funções elas terão um controle de acesso, elas terão limitações, terão detalhes que vão fazer isso, né? Que está tudo programado por você. Eles não têm a visão, por exemplo, do dogão, eles só teriam a visão do dogão prensado. E eles falam, opa, eu sei que eu tenho uma classe aqui, em cima da minha, que tem todas as funções necessárias, mas eu não consigo ter acesso a tudo, tá? Então, isso aqui é o mais interessante, né, nesse ponto. Você gera segurança. E aí, por isso é que ele já vem com private, né? Então, se eu tentar chegar aqui, por mais que eu tenha herdado tudo, e fazer assim, ó, pão igual a baguete, tá? Ele vai reclamar, né? Eu vou aqui, dou run, ó, dogão.pão é inacessível por causa da proteção, do nível de proteção. Mesmo se eu tirar o private, ele já está como private, se eu mandar rodar, ele vai dar o mesmo erro. Está inacessível pelo nível de proteção. Qual seria a forma para a gente resolver isso? Bem, a forma para a gente resolver isso seria eu pegar e colocar isso aqui como public, tá? E eu mando rodar. Mil maravilhas. Agora, tá vendo o dogão prensado? Ao criar ele, eu transformei ele em baguete, tá? Então eu tive acesso a esse atributo imediato.
Porém, ao fazer isso, eu também vou ter acesso irrestrito de qualquer coisa que use essa classe. Se eu pegar aqui e fizer, eu não preciso fazer mais o set pão. Eu posso chegar aqui e falar assim, ó, dog1 ponto pão igual a, sei lá, croissant. Acho que é assim que se escreve, tá? Ao fazer isso, o que que acontece? Qualquer um do lado de fora, opa, aqui ó, qualquer um do lado de fora vai ter acesso a ele, e isso é ruim. Normalmente, isso tem problemas de acesso. Alguns casos, sim, você pode fazer isso, tá? Não é toda classe que precisa ficar totalmente protegida, mas outros casos, isso é muito perigoso. Então, como é que eu resolveria? Temos mais um. Então, nós temos o public, que é totalmente público, tá? Nós temos o private, que é totalmente privado, só a classe tem acesso, só aqui internamente. E nós temos o protected. Protected. O protected, ele vai permitir que ele, internamente, e as classes filhas dele tenham acesso, enquanto o público não terá. A parte aqui, né, o código principal não terá. Então, vamos lá, ele vai reclamar, ó, dogão.bom está inacessível. Esse aqui. Vou retirar essa parte, tá? Vamos mandar rodar. Olha lá. Pronto. Está feito. Essa é a primeira forma de você resolver isso. Então, você vai pegar aqui e colocar protected nos seus atributos que você quer. Novamente, não precisa ser todos, mas que você quer compartilhar com as classes filhas. E todas as classes filhas dessa também terão acesso, tá? Então, tudo que um estiver abaixo do outro, eles vão ter acesso a essa alteração de forma fácil, né? De forma visível. Qual é a outra forma? Bem, vamos pegar aqui, por exemplo, a salsicha, tá? Ou melhor, quantidade de salsicha. Vamos pegar essa aqui, quantidade de salsicha. Então, se eu quiser alterar a quantidade de salsicha, eu posso também fazer de outra forma. Eu posso pegar aqui, pão, só um segundinho, que não é pão. Vamos pegar aqui, a gente falando de quantidade de salsicha. Aqui, ó, 7 quanti salsicha. Essa é a minha variável, tá? Minha função. Então, aqui eu, desculpa, não preciso desse daqui, ele já está interno. 7 quanti salsicha. E passo, por exemplo, 3 salsichas, tá? E aí pronto, mando rodar. Não apareceu nada porque eu não pedi para aparecer nada, né? Ou seja, ele não traz essa informação, né? Mas ele permitiu rodar. Ou seja, eu posso ter acesso às funções get quanti salsicha, set salsicha, entendeu? Set molho, get molho. Eu tenho todas essas funções trabalhadas aqui dentro já. Então, eu só chamo ela e, né, adiciono isso aqui no meu dogão prensado, no meu construtor. Dessa forma, eu também posso alterar aqui tudo que eu quiser dentro do dogão. Ah, qual das duas formas é a melhor? Bem, não existe uma melhor forma, tá? Existe a que cabe melhor em cada sistema. Cada sistema é diferente, cada sistema muda um pouco as coisas, então você vai atuar de formas diferentes para cada sistema e não há uma forma assim, ó, uma é melhor que a outra, uma é mais segura que a outra, né? Então, tudo depende do sistema que está sendo criado. Bem, eu creio que é isso. Espero que tenham compreendido, espero que tenham podido entender um pouquinho mais da orientação a objetos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.